Então, continuando o que a gente estava vendo, nós vimos que o livre caminho médio, né, nada mais é que a distância percorrida por uma partícula em um intervalo de tempo, certo? É a distância que ela percorreu no intervalo de tempo, dividido pelo número de colisões que vão acontecer nesse intervalo de tempo. Então, a gente sabe que quanto maior o número de colisões que eu tiver, menor vai ser o livre caminho médio. Ou vice-versa, quanto maior o número de colisões, menor o livre caminho médio, ou quanto menor o número de colisões por unidade de volume, ou seja, aquela relação NV, menor vai ser o meu livre caminho médio. Então, imagine que nós temos um cilindro aqui, tá? E esse cilindro ele tem uma determinada área aqui na frente e um determinado volume. Imagine que esse cilindro aqui ele tenha um diâmetro 2D, tá? Esse tamanho aqui é o diâmetro dele é 2D, tá? 2 vezes o diâmetro. Eu só tô dobrando aqui o diâmetro, tá? E esse tamanho aqui, na verdade, a gente sabe que velocidade é a distância dividido pelo tempo. Se ele sair dessa partícula aqui e for até aqui, ele vai percorrer uma distância, ΔX é igual a velocidade vezes o tempo, certo? Porque se ele sair daqui e ir até aqui, a distância que ele vai percorrer vai depender da velocidade vezes o tempo. Então, esse aqui seria o tamanho dele, velocidade vezes o tempo, que eu não sei quanto que é. E o diâmetro dele eu vou botar 2 vezes D, e para qualquer diâmetro é 2 vezes D, tá? Não é 2 vezes o raio, não tô falando em raio, eu tô dizendo que o diâmetro é 2D. Independente do diâmetro que for, é 2D. Se for o diâmetro 1, significa que ele é 2. Se for 2, é 4, enfim, o diâmetro é 2D, tá? Bom, a distância que ele vai percorrer nesse determinado... Eu só tô deduzindo a fórmula, e quem não quiser assistir esse vídeo aqui, não precisa só uma dedução, nós vamos chegar no mesmo caminho. Aliás, precisa terminar de assistir o vídeo sim, porque eu vou terminar falando de outras coisas, mas essa parte aqui, se não quiser assistir, não tem problema, pode passar um pouquinho mais pro final, tá? Então, a distância percorrida em determinado tempo vai ser essa aqui. A velocidade vezes a variação da velocidade, porque eu não sei qual é a distância, a variação do tempo, desculpa. O número de colisões que acontece está intimamente relacionado ao número de moléculas que a gente tem por unidade de volume, certo? Então, esse número de colisões aqui, ele está relacionado ao número de moléculas que a gente tem por unidade de volume. Quanto maior o número de moléculas por unidade de volume, menor é a colisão, maior é o livre caminho médio. Só que qual que é o volume? O volume seria o volume do cilindro, certo? O volume do cilindro, por quê? Por que o volume do cilindro? Porque ele está aqui dentro desse cilindro aqui. Como é que eu vou calcular o volume desse cilindro aqui? O volume desse cilindro aqui, ele tem a gente sabe que para determinar o volume é a área, né? Vou botar aqui embaixo. Determinação. Determinar o volume do cilindro. Mais uma vez, nós vamos chegar muito próximo da equação, tá? Eu só vou mostrar de onde saiu aquela outra equação. Nós sabemos que esse cilindro, ele tem uma área, o volume do cilindro vai ser a área vezes o comprimento dele, né? O comprimento dele aqui, que ele vai ter aqui, que eu não sei. Então, é a área vezes o comprimento. A área do cilindro nada mais é que a área do círculo. Então, a área do círculo vezes o comprimento. Qual é o comprimento? O comprimento é exatamente esse aqui. V vezes ΔT, que é a distância que ele está percorrendo ali. V vezes ΔT. E qual é a área do círculo? A área do círculo é πr ao quadrado vezes V vezes ΔT. Só que eu não tenho raio. O meu raio
é o raio ao quadrado. Então, o meu raio é 2D ao quadrado